É como se a Sanepar pudesse custar R$ 40. Nossa Petrobras vai parar de pagar dividendos mesmo? O que vai acontecer com a Petrobras, hein? A gente tem um preço alvo acho que de 15, então um preço bom de entrada seria algo ali na casa dos 12. Tem uma ação, Vitor, que todo mundo tá perguntando aqui, estão falando que você já fez relatório Uhum. e pode vir um super dividendo pra Auren? A Auren pode. É o seguinte, É negociado também abaixo do valor patrimonial, né? tá? Tá sendo negociado aqui abaixo do valor patrimonial. Então, a Auren é o Auri 3 seguinte. eu peguei aqui, ó, Isso. 0,92. Então, a Auren, ela. Eu vou fazer uma provocação aqui. Quem é a nova Taesa? Pra mim, a nova Taesa, além de ser a própria Taesa, mas pra mim, Alopar? eu- a Lupar ainda tá, ela tá ainda comprando a coisa, então assim, ela ainda tá com uma dívida razoavelmente elevada, então acho que ela vai segurar um pouco o caixa. Mas a Auren, eu acho que ela pode ser uma nova Taesa. Ô, Por quê? louco. Vou explicar. A empresa, ela não tem tantos projetos para colocar de pé. Hum. O último vai ser colocado de pé em 2024. E depois disso, ela não tem mais grandes investimentos. Por enquanto, ela não tem grandes investimentos para fazer. Ato contínuo, ela tinha uma indenização para receber relacionado a uma usina que ela operava quando ainda era estatal. 3 irmãos. Pois bem, ela ia receber esses fluxos em 7 anos. Ela fez uma securitização, que nada mais é do que uma antecipação desses recebíveis. Então, ela recebeu já essa grana, acho que 4 bi de reais, e essa grana ela já está em caixa. Então, o que acontece? Eventualmente, considerando que ela não. E ela tem uma operação muito redonda hoje. O endividamento dela é 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, o que é super confortável. É até considerado baixa para uma empresa de energia elétrica. Ela é praticamente 95% contratada até 2023, 3, 4, 5, 6. Até 2026 ela é praticamente 100% contratada. Boa. Então não deve ter grandes surpresas ali. E ela não tem novos projetos. Ela tem uma operação redonda e ela não tem novos projetos para colocar de pé. E ela tem esses 4 bi que entraram E tá relacionados em à caixa. securitização. Está em caixa. Eventualmente, ela pode pagar até 100% disso. Eventualmente. Caramba, então ela tem 4 bis. Se ela for pagar 100% disso, você já fez o cálculo? Dá uns Quanto que dá? 30, 40% de O dividend yield. yield? É. Caramba. Agora, ela vai pagar? Não Aí já é sei. outra coisa. Por quê? Porque é normal ela reter uma parte desse recurso para comprar algum ativo, para participar de um leilão. Eu sempre digo que o dividendo ele não vem do espaço. Ele vem de um esforço, de um trabalho feito pela empresa. Agora, ela está com excesso de caixa, gerando muita caixa desses. Gerando muita caixa da. Então, assim, gerando muita caixa das suas operações. Então, assim, o que ela vai fazer com esse dinheiro, entendeu? E um outro ponto que eu gosto muito dela em relação, por exemplo, a S Brasil, é que não bastando ela ter um endividamento mais baixo, o prazo médio remanescente das concessões da empresa é muito alongado. Quem acompanha a S Brasil vai ver que boa parte das concessões dela vence em 2030. Se não me engano, 70% da empresa, 70% ou Sim. 60% ela vence em 2030. Pô, a gente tá em 2023. 2024. Para o mercado financeiro, em termos de valuation, a galera já tá olhando para 2024. Então falta o quê? 6 anos para a empresa perder uma boa parte dos seus ativos. O principal ativo da Auren é a Porto Primavera. Ela termina em 2056, cara. Então, assim, o dividendo é sustentável. Então, assim, eu gosto muito da qualidade do dividendo da Auren. Que é um dividendo que tende a ser muito sustentável. Eu só não sei se ela vai fazer aquisições, entendeu? Mas, assim, ela tá com Entendi. muito caixa. E vamos ver o que acontece. Mas eu acho assim, eu diria que a Auren seria a nova AS Brasil. A nova S Brasil ou a nova Taesa? Porque, vamos falar que é a AS Brasil, porque é S Brasil, geração também, quase né? que é geração. Mas eu acho que é o case, assim, que para dividendo é um dos meus preferidos, se não o preferido. E pelo que você vai ver, ela tá sendo negociada 0,90 ali, 92. Então, se ela fosse ser negociada ao múltiplo de Taesa, é 1,8, 1,9, né? É porque é que a gente acaba olhando mais do que múltiplo nessa situação, a gente olha muito para É, fluxo de caixa. Aí quando a gente olha para a TIRA, exatamente porque a TIRA ela considera todo o fluxo de caixa remanescente até o final da concessão. Então a gente tem um preço alvo acho que de 15, então um preço bom de entrada seria algo ali na casa dos 12. Ô Vitor, eu sei que você também estuda muito Sanepar. Tem Hum, muitos saneparianos aí. Muitos. Galera que tá acompanhando a gente, você investe em Sanepar, coloca seu
preço médio aqui agora pra gente, aqui que eu vou estar vendo também. E galera, não esqueça de deixar seu like. Tá, eu cubro sempre a SAPRE 11, que é onde tem mais liquidez. Sei. Então, assim, desde o início da plataforma Genial Analyse, a gente tem neutro pro papel. E por quê? Já cheguei a fazer live sobre isso, podcasts, em que, ainda que em termos fundamentais ela seja uma empresa razoável, ela faz uma baguncinha ali nos processos de revisão, de reajuste tarifário, e que acaba não. Enfim, acaba trazendo uma percepção de risco muito maior de se investir no case. Então, assim, contraditoriamente, a Copasa e a Sabesp, mesmo tendo rentabilidades inferiores à Sanepar, elas negociam com prêmio a São mais Sanepar. atraentes, né? O mercado paga porque, assim, Sim. é difícil fazer conta em relação à Sanepar, ainda que ela seja um case redondo, em termos estritamente operacionais. Então, assim, qual é a parte boa? Assim, depois de ter falado tão mal da Sanepar nos Eu últimos tô até tempos, brincando nos aqui. últimos Falando tempos, que você adora essa Sanepar. não, depois de ter falado tão mal, eu vejo uma gota de esperança no quê? Na privatização da empresa. Hoje, você tem dois cases muito claros de privatização, que é a Copasa e a Sabesp. Vamos ver se isso vai se materializar. Mas a Sanepar, ela hoje, assim, ela negocia a uma base de ativos regulatória de 0,6. Aí na casa dos R$22. Então o ponto é o seguinte: tem zero privatização no valuation dela. Então, e o governador do Paraná, eu brinco que apesar dele ser governador do É o filho Paraná, do Ratinho, né? é o Ratinho Júnior, ele parece mineiro, né? Porque mineiro, assim, ele é quieto, mas chega lá e faz, né? Chega e faz e acontece. Então, assim, ele nunca falou nada da Copel, e eis que, desde que ele se elegeu, levou 6, 7 meses, pum, botou a privatização na estrada, botou a privatização na rua. Então, o meu medo, e medo no bom sentido da palavra, é que ele também, às vezes, faça a mesma coisa com a Sanepar, sendo que, poxa, faltam 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses para o mandato dele acabar. E como é o segundo mandato, geralmente essas coisas que em teoria são mais impopulares são mais fáceis de serem feitas. Então, assim, não, o cara tem menos apego, né? Porque ele não vai se reeleger, ele deve ir para o Senado, eu imagino, qualquer coisa assim. Então faz muito sentido que às vezes a gente pode estar aqui e receber ali na sua caixa de e-mail a notícia de privatização Do nada. da empresa. Foi o que aconteceu com a Copel. Com o Ninguém Copel tinha no preço. Chegou, ninguém. chegou uma bomba, né? De uma hora para outra. Então, assim, eu acho que a gota de esperança que eu tenho em relação à Sanepar é exatamente isso. É o fato dela ter zero de privatização no valuation dela. E se acontecer de maneira Pode inesperada. ser um pote de ouro, né? Pode ser um pote de ouro, exatamente. Então, para fins de comparação, a Copasa, a gente deu compra lá na casa dos 11, 12 reais. Aí quando chegou a 16, 17, eu dei neutro e não consegui pegar a pernada inteira, porque chegou a 20. Caramba. A Sabesp é a mesma coisa. E qual é o ponto da Sabesp e da Copasa nesses níveis de preço? A Copasa, negociando ali a 19 reais, ela já está negociando muito próximo à sua base de remuneração regulatória, à sua base de ativos. Então, assim, ela já tá, é como se ela estivesse falando, a privatização vai acontecer. Se tem uma puxada de tapete aí, por algum motivo, cara, volta tudo. Então, assim, você comprar hoje a Copasa tem um risco de valuation. Você tem que ter um pouco de estômago e aceitar que, eventualmente, a empresa possa voltar a 14, 13 reais. E é por isso que eu tenho neutro. Porque, às vezes, compre porque a privatização vai acontecer. No caso do governo Dória, ele falou, vamos privatizar a Sabesp. Aí, se você der uma olhada lá no gráfico de preços dela, pode botar aí no Google, você que está em casa, você vai ver que a empresa chegou a 58, 59 reais. Aí até que teve um dia que ele chegou e falou, pô, não vou privatizar mais. Aí, puf, voltou tudo. Então, a Sabesp é a mesma coisa. Quando ela negocia ali na casa dos 60, é como se ela estivesse negociando próximo à sua base de ativos. Sim. Então, assim, se você comprar esse preço, você está correndo o risco de tomar uma vomitada caso algum evento faça com que o negócio simplesmente não aconteça. Eu acho que quem investe na Sabesp hoje, né, pensando na privatização, tem que pensar que o maior risco para a Sabesp hoje é, eventualmente, o governo não conseguir privatizar a empresa a tempo e ficar muito próximo às eleições municipais, porque o principal, o candidato que tem as maiores intenções de votos hoje aqui na cidade de São Paulo é o Guilherme Boulos. Ele tem uma plataforma antiprivatista. E ele vai fazer o papel dele para sua base e para ser eleito, que não vai privatizar, etc.
E assim, se isso se tornar um problema, porque você precisa da autorização dos prefeitos, né? Ah, legal. Então, ele, prefeito de São Paulo, falar, não quero, e o negócio não vai para frente, e o papel vai voltar tudo. Mas o que eu acho, que eu tenho defendido é o seguinte, a gente tem que manter para os 3 cases, mantenha, que o pior já passou. Sabe? Quem comeu grama lá atrás, tá de frente a uma opcionalidade muito interessante. Hoje, a menor dessas a mais barata dessas opcionalidades é a Sanepar, ainda que ela não tenha nada na mesa. Já a Sabesp e a Copasa, já existe um certo risco caso o evento não se materialize. Aí a gente Sim. tem que acompanhar o dia a dia. Não tem jeito. Saneparzinho o pessoal gosta bastante. Gosto. E desses 3 aí pode ser uma opcionalidade, né? Uma Bem opcionalidade. melhor do que Na as duas. Sanepar, é porque aí é aquela coisa. Se não acontecer nada, beleza, você já tá comprando isso. Mas se acontecer, você vai Vai ser receber uma porrada, uma né? A gente fez uns exercícios ali, assim, se você considerar esse múltiplo Everhab, uma empresa privada, não raras às vezes, ela chega 2 vezes a sua base. Nossa. Então, é como se a Sanepar pudesse custar R$ 40. Você é do setor bem especialista de petróleo, né? Uhum. Nossa Petrobras vai parar de pagar dividendos mesmo? O que vai acontecer com a Petrobras, hein? Tá Tá, meio um clima meio tenso, tá. né? Eu já vou dar um spoiler aqui. Eu tenho venda para Petrobras, tá? Venda. Venda. O que acontece? A Petrobras hoje, eu acho que de todas as empresas que eu cubro, ela, se não a mais difícil, uma das mais difíceis de se avaliar. Exatamente porque dentro da caixinha dela, quando você faz ali um modelo, se você coloca ela filezinho, sem nenhuma interferência, tudo operando mais razoavelmente bem, pô, ela vale uma coisa, ela vale ali quase Ó, R$ 50. Agora, se você coloca o refino sendo subsidiado, já vale outra coisa. E quanto você coloca de refino de subsídio? Você coloca 5%? Você coloca 10%? Você coloca 15%? Não existe uma matemática exata. Ato contínuo. Você acha que a empresa... Você pega ali o plano de investimentos que ela anunciou, 78 bi de dólar, bastante dinheiro, nossa. nos próximos 5 anos. Ele vai ser incrementado, e à medida que ele é incrementado, no Qual- que ela vai investir? E qual que é essa receita? Vai vir, né? Realmente ou não? Exatamente. Então, assim, a impressão que eu tive é que desde a eleição do novo governo, e é importante falar do novo governo, porque se eu cubro estatal, você necessariamente tem um ativo que está exposto aos ciclos políticos, né? Que acontece aqui no Brasil a cada 4 anos, com as eleições, etc. Quais são os planos, né? Então, assim, é um case que eu particularmente acho muito difícil. E no início do ano, o que aconteceu? Nossa, é o pior case do mundo, não vai dar certo. Aí as coisas avançaram um pouco, 1, 2, 3 meses. Opa, não é tão ruim assim, então é compra. Mas aí o que a gente viu ao longo das últimas semanas? Pô, a defasagem do combustível chegando a quase 30%. Para quem ainda não me conhece, toda segunda-feira a gente publica o rastreador de preços de combustíveis da gasolina e do diesel. Da gasolina e do diesel, né? Para mostrar o quão defasado tá, utilizando, claro, as minhas premissas à medida que aquela fórmula é uma caixa preta. Ninguém Sim. sabe, não existe um PPI oficial, assim, a Petrobras não abre. Então, assim, estava muito defasado. Então, assim, é um case difícil porque você tem diversas nuances aí. Eu estou do lado negativo porque eu acho que essa questão... Porque agora eu vou tentar falar um pouco mais de número para não ficar só no qualitativo. Pro ano que vem, deve existir... Assim, se você pega a curva do Brent, existe uma queda, que é muito mais uma convergência média, e os investimentos tendem a ficar um pouco mais agressivos do que foram no ano passado. E isso está tudo certo. Já era esperado, não existe nenhuma surpresa nisso daí. Então, assim, naturalmente já vai existir um fluxo de caixa um pouquinho mais apertado. E, considerando o preço de hoje, a gente tem aí uma geração de caixa de quase 20%. A dúvida é saber se geração de caixa de quase 20% em relação ao preço de fechamento de hoje. Isso para 2024. A dúvida é saber se esses 20% toleram desaforo suficiente à medida que... Toleram desaforo suficiente à medida que, enfim, novos fatores vão sendo colocados dentro dessa caixinha. Investimentos que não são interessantes, um subsídio um subsídio à paridade na casa dos 20%, 30%. Isso já afetou as margens do refino no último resultado. A alavancagem aumentou bastante, assim, a dívida bruta, né? Porque na nova política de preços, na nova política de dividendos,
eles não só reduziram, né, o percentual do fluxo de caixa operacional menos investimentos de 65 para 45, então assim, já vai pagar um pouco menos de dividendos, como, como eles fizeram um cap de 65 bi de dólares de dívida bruta. Então, assim, sempre que ultrapassar esses 65 bi de dívida bruta, a empresa começa a pagar o mínimo, que aí já acho que são, se não me engano, 4 ou 5 bi de dólares por o ano inteiro. Então, assim, se o subsídio. Eu acho que assim, esse próximo resultado deve ser interpretado como ruim, apesar do. Devido à questão ali do deságio de preço. Aí agora é acompanhar se a empresa vai fazer investimentos tóxicos e eventualmente acompanhar chegar a esse endividamento de 65 bi de dólares. Eu acho assim, se pro ano que vem, se a empresa errar um pouco e atuar um pouco nessa questão do subsídio e fazer essas coisas que eu acabei de comentar, eu acho que ela pode alcançar o teto muito rápido. Para fins de comparação, do primeiro trimestre, do resultado do primeiro trimestre para o resultado do segundo trimestre, a dívida bruta aumentou 4 bi de dólares. Saiu de 53 para 58. Saiu de 53 para 58. Então, assim, é muito difícil e razoavelmente imprevisível o que pode ser colocado ali dentro de uma caixinha de maldade, né? Ontem, com a notícia do reajuste da gasolina e do diesel, o mercado, a ação chegou a abrir subindo 4% e no final do dia entregou a paçoca. Por quê? Porque já saiu uma notícia que o Haddad estaria... Notícia essa que foi negada via fato relevante pela Petrobras, que existiria um acordo aí para fazer a Petrobras pagar 30 bi de um referente a disputas judiciais diversas. Então, assim, ok, a empresa disse que não, mas e aí, será que não dá para desconfiar um pouco? Porque Onde há fumaça, fogo. onde há fumaça, fogo de um governo que está buscando dinheiro de todos os cantos.